Boa noite. Quarta-feira e vamos iniciar o nosso segundo episódio do quadro Vida de Advogado e Advogada. Segundo episódio e hoje eu serei o entrevistado, né, do quadro do segundo episódio. E o entrevistador, o amigo Dr. Vinícius. Então, vamos lá. Entrar, o Vinícius vai estar aqui na live. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo aí? Tudo direitinho? Tudo bem? Tá conseguindo me ver hoje? Não, ainda não. Aqui tá tudo certinho. Aqui tá tudo tá certo. Aparecendo. Aí tá aparecendo, né? Tá tudo certinho. Aí tá como você entrou. Tá, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer e eu vou deixar aqui. Tá? Aí eu tô vendo aqui pelo outro perfil. Boa noite. Boa noite aqui. Vivian. Boa noite, Vivian. Boa noite. Vamos aqui, então. Podemos iniciar, então? Vamos. Sim, poderia, então, no caso, né, para quem não assistiu o primeiro episódio, estamos no segundo, e o doutora Márcia, boa noite a quem for entrando, no caso das apresentações, a introdução, tá com a palavra. Hoje eu sou entrevistado. Hoje o Dr. Walter vai ser o entrevistado. Para quem não acompanhou com a gente há 2 semanas atrás, esse aqui é o quadro Vida de Advogado. É um projeto que nasceu com a intenção de mostrar um pouco mais sobre a vida dos advogados, além da vida jurídica, né? Também a vida jurídica, mas também além da vida jurídica. Filomena Fonseca, boa noite. E hoje o entrevistado será o Dr. Walter. Dr. Walter Faria Ferreira. É advogado desde quando, Dr. Walter? Desde 1997, agosto de 97. Por muita teimosia que seria, a princípio, em 91, e na verdade seria em 1983. Nós vamos conversar um pouco aqui, né, nessa live. Além de advogado, doutora, tem outra formação também. De licenciatura em Educação Física, em 1983. Esse era para iniciar o direito, só que... Não, boa noite, Ana Cláudia. Né? Cláudia, boa noite. Então, era para ser em 1983 a Faculdade de Direito. Eu entrei para a Faculdade de Educação Física vindo do futebol, né? Que hoje é o entendimento que é o nosso patrimônio cultural, conforme a nossa Constituição. Então, o que aconteceu? Antes, na década de 80, o vestibular era realizado em 4 dias. Não me lembro se eram 4 ou 2 dias. Eu sei que, como eu gostava de futebol, e nessa época eu estava a iniciar, né, no infanto juvenil daquelas escolinhas de futebol aqui, né, do Rio de Janeiro. Nesse caso era o Botafogo, né, que era o meu clube, né, que era o meu sonho, né, jogar no futebol naquele clube em que eu torço desde 5 anos de idade. E daí que no dia, esse mesmo dia da prova do Sexto Gran Rio, eu me lembro que tinha
que tinha uma convocação para a garotada ser chamada para fazer um jogo em Brasília, né? Bom, e eu fui fazer a prova, só que daí eu fiz a prova e, como diz na gíria, eu chutei tudo. Eu tinha estudado. E daí fui para jogar o futebol. Chegou lá, nem naquela escalação no banco de reservas eu fiquei. Então, quer dizer... Pois não, doutor Dan, uma boa noite. E daí que prosseguiu, né? E, é claro, eu não consegui. E veio a ideia de fazer educação física, né? Aí eu entrei para a faculdade de educação física em Realengo, que é um bairro próximo à zona oeste, né, do Rio de Janeiro, da cidade. E lá eu estudei. Entrei para a faculdade em 83, né, e me formei em 87 em educação física, licenciatura plena, né? Professor de educação física em 87. Então, antes de ser advogado, veio a educação física. Me formei, aí trabalhei, atuei como professor durante vários anos, né? Aí, quando foi em 91, resolvi fazer, minha filha nasceu, resolvi fazer direito, né? Direito. Aí eu entrei, só que aí eu desisti em 91, né? De 91, e entrei em 92, né? 92. Aí eu cursei a Universidade Estácio de Sá, na Rua do Bispo, quando não tinha as unidades da faculdade Estácio de Sá, e eu estudei lá na Rua do Bispo, no Rio Comprido, né? Lá que eu digo que eu estou na região dos Lagos, hoje eu estou em Itaquarema, lá que eu digo no Rio Comprido, que é a cidade do Rio de Janeiro. Estudei, iniciei os estudos do direito, né? Concomitantemente ainda, eu dava aula de educação física, né? Aí entrei para o estágio, desde o primeiro período, de direito. Fui estagiar em direito, né? Só que, na verdade, esse meu estágio era um pouco complicado, porque quem geria o escritório era um ex-amigo do meu pai e tal. Só que ele chegava muito tarde no escritório, né? E assim, e quando dava 3 horas da tarde, 15 horas, ele me dava umas coisas para fazer, e aí eu tinha que ir ao banco e tal. Então, não era mesmo um estágio de direito. Aí prossegui estudando direito e fazendo estágio. Fiz estágio no Sindicato dos Urbanitários, né? Fiz estágio na Confederação Nacional da Indústria, e daí que entrei para fazer estágio numa empresa, num pool empresarial. Que aí eu me formei em 97, e de lá fiquei até 2013. Fala um pouco da educação física antes de voltar ao direito. Até hoje, o doutor ainda trabalha com educação física? O que eu faço é um projeto que eu criei porque eu estava chegando, agora cheguei, né? Eu tenho 60 anos e 2 meses, ou seja, eu sou uma pessoa idosa. E surgiu uma ideia de um projeto chamado Movimente-se, justamente para que as pessoas se movimentem de acordo com a individualidade biológica de cada pessoa. Aí surgiu esse projeto como personal trainer e o projeto para que a pessoa faça a atividade física na medida de suas possibilidades, onde estiver, em casa, na pracinha, né? Mas desde que seja uma orientação orientada por um
professor de educação física ou profissional de educação física. Porque a educação física foi regulamentada em 1999. Veio a regulamentação da profissão de professor de educação física. Antes não tinha regulamentação nenhuma, né? O professor de educação física. Não, Pedro, boa noite. Não tinha regulamentação, as pessoas não tinham anotação na carteira de trabalho, né? E era uma reivindicação de longos anos, né, dos profissionais de educação física, até que veio regulamentado. Chegamos a criar, eu ajudei a criar, o Colégio Brasileiro de Ciência da Musculação. Eu fiz uma pós-graduação em Ciência da Musculação, que na época não existia personal trainer. O personal trainer veio para cá, o Brasil, na década de 90. Né? Inclusive, eu vivenciei, porque eu tinha uns alunos que iam muito para os Estados Unidos e voltavam para o Brasil, e lá nos Estados Unidos existia um instrutor, não tinha o professor de educação física nas academias, só nos colégios, né, nos clubes. E aqui tem, como sempre teve, professor de educação física nas próprias academias de ginástica. E daí que um aluno, né, que hoje também é cliente meu no direito, ele falou: ô Walter, você não quer ser meu personal trainer? Então, mas o que é isso? Então, aí, numa academia na zona sul do Rio, em Ipanema, eu dava aula nessa academia, e daí lá eu iniciei esse personal trainer desse senhor. Né? E depois fui personal trainer de uma ex-primeira-dama aqui do Brasil, né? A Sara Kubitschek, mas por pouco tempo, não foi muito tempo. E olha que já são anos esse ano. Né? Lá atrás, ainda na década de 80. Mas sim, pode assim, perguntar assim, o que for. Pode, lá na década de 80, doutor Guilherme. Interessante. Que até hoje você ainda, pelo menos, está ligado com a educação física, além do direito, né? Eu fiquei um tempo sem, aí eu me inscrevi, eu sou inscrito, né? Eu tenho no Conselho Federal, Estadual de Educação Física, né? Aí eu permaneci por um bom tempo sem atuar, e depois eu retornei com aulas particulares, né? de educação física e, assim, como personal trainer. Mas a dedicação maior mesmo é ao direito, né? Sim. Hoje Sim. Igual ao meu caso que a gente havia conversado. A dedicação maior profissional é ao direito. Mas também, antes de ser advogado, eu já era músico, né? Anos antes. Então é algo que a gente acaba levando e não consegue abrir mão totalmente, né? Não. É para nossas vidas, né? É para nossas Sim. vidas. Inclusive, o projeto Vida de Advogado surgiu em função dessa conexão, de que, né, o doutor falou que, não, porque nós precisamos fazer parte de uma comissão, da Comissão de Cultura, que o doutor é o presidente da OAB aqui de Araruama, né, a subseção de Araruama, que pertence à seccional do Rio de Janeiro, da OAB. Então, surgiu essa ideia, justamente essa conexão de falar de que o advogado, ele, na maioria das vezes, tem uma outra profissão, já teve, né? Sim, sim. Até pela importância também do advogado ter alguma outra atividade. No meu lado, que é o lado artístico, o lado físico também, o lado esportivo. Até porque o direito, a advocacia, né? Levar para a advocacia mesmo, é uma das profissões que mais se tem problemas de ansiedade
problemas de hipertensão, de ataques cardíacos, por conta do nosso dia a dia, né? Correria, lidar com pressão, lidar com problemas de outras pessoas, né? A gente ter essa responsabilidade. Então é importante que a gente saiba gerenciar isso, né? De outras formas. E tanto o esporte quanto a arte, muitas das vezes, vem como uma válvula de escape para isso, né? Não, com certeza. Então, e assim, até eu lembro que o doutor falou da hipertensão, eu fiquei hipertenso em torno de 34 para 35 anos. Por que eu digo que é em torno de 34 para 35 anos? Porque na profissão, na educação física, eu fiz um trabalho na UERJ sobre os coronariopatas, né? Porque eu dei aula na década de 80 no Hotel Glória. O Hotel Glória, doutora Larissa, uma boa noite. O Hotel Glória, no Rio de Janeiro, as pessoas faziam ginástica no hotel. Porque eu né? Não sabe que está reabrindo. Mas lá tinham pessoas de todo o mundo que faziam ginástica lá. Né? Pessoas da Ásia e de todos os lugares do mundo. E lá eu fazia um trabalho também de uma recuperação das pessoas que eram cometidas de alguma lesão, ou as pessoas que sofriam infarto do miocárdio e daí passavam pelo fisioterapeuta, depois iam para a educação física. Eu fazia esse trabalho. Né? Daí também ficou a dúvida de fazer a faculdade de fisioterapia ou direito, né? Ou até a medicina, Sim. porque eu gostava muito de cardiologia, meu pai me incentivava, né, a fazer e tal. Porque, na verdade, eu passei a gostar mesmo de estudar aos 18 anos, e eu não gostava realmente. Né? Eu fiquei mais dedicado a partir dos 18 anos. E daí, a educação física acaba tendo uma conexão, porque, por o final, no direito, eu trabalhei também com erro médico. Sim. E me ajudou, porque eu precisei estudar a parte de anatomia, sim, até fisiologia também. Porque só fazer uma colocação. O doutor falou que começou a gostar de estudar a partir dos 18 anos, certo? E os 18 anos o doutor estava fazendo educação física? Isso aí. Mas eu fiquei mais de 83, 18 para 19. Sim. Eu sei que eu fiquei um ano na praia, durante um ano. Não, por que essa questão? Muita gente acha que para ser professor de educação física não precisa estudar. É só ir lá, jogar bola, levantar peso, e é bem diferente. Até porque tem muita responsabilidade também. Um ano na praia, literalmente um ano na praia. Depois, aí, nessa janela de jogar o futebol, querer ser um profissional, ser atleta de futebol, eu fiquei depois na praia, que aí aquela coisa de garoto, né? Tinha uma prancha de surf, aí a prancha... Eu não tinha carro, então a prancha ficava lá no Recreio dos Bandeirantes, e tinha um galpão que guardava as pranchas de surf. Eu ficava acampado no Recreio dos Bandeirantes. Né? Surfava também, então? Surfava não, né? Tentava, né? Agora o doutor está morando em Saquarema. Não, mas agora... Não, eu apenas olho, não tenho. Então, agora eu apenas olho. E assim, dali surgiu a ideia de fazer educação física. Entendeu? Agora, a minha mãe, que também, minha saudosa mãe, era advogada, e dizia que não, estuda direito, ficava na... Isso que eu ia te perguntar agora. O doutor já era formado em educação física, falou de fisioterapia e medicina, que tem bastante a ver. Mas o doutor fez direito. Por que levou a fazer
direito a escolher o direito? Olha, é muito pela insistência da minha mãe, né? E depois surgiu também a inspiração pelo meu tio, é o tio Carlinho, né? Saudoso também, que saiu do Rio de Janeiro, era o caçula, né, dos meus tios, eram 8 irmãos, né? Só tem um aqui nessa nossa jornada. A maioria nos fizeram direito, eram advogados, né? Mas a minha inspiração era desse meu tio, Carlinho, né? Que ele saiu daqui pelo outro meu tio, que eu até já falei aqui no Instagram, lá no interior de São Paulo, que levou esse meu tio, Carlinho, para lá, né? E ele estudou direito lá, teve toda essa formação, e era a inspiração. Por quê? Porque eu cheguei a advogar, depois a advogar com ele, mas antes, a inspiração é que ele foi, né, pela luta, toda a luta, e conseguiu levar uma carreira no direito. E a insistência da minha mãe, né? Uhum. Eu queria que eu fosse jogador de futebol. Meu pai me levava aos clubes, tinha a chamada peneira, né? Uhum. Acho que ainda tem, né? Tem. O técnico, né? Uma prancheta, ele tinha uma prancheta, anotava os nomes. Até que com 15 anos de idade, isso lá atrás, com 15 anos de idade, o meu pai queria que eu fosse jogador do Flamengo, que era Flamengo, né? Botafogo, todo mundo sabe. E aí, quando chegou lá, no dia que ia escolher as pessoas, que foi passando daquela peneira, né? 1.000 pessoas, 500, 200, eu fui sendo peneirado. E nesse dia, lá na Ilha do Governador, a minha mãe foi me levar ao treino, eu com 15 anos. Meu pai ficou doente, não foi. E aí eu fui escolhido, né, para integrar a equipe do Flamengo. Era o Infanto Juvenil, porque não tinha júnior. Infanto Juvenil e Juvenil. Não tinha sub-17, não tinha. Infanto Juvenil e depois profissional. Né? Ou era ou não tinha mais oportunidade. A minha mãe brigou com o técnico que me escolheu, que não assinou autorização. Falou, não, meu filho vai estudar. E naquela época eu estudava ou ia tentar a carreira como profissional do futebol. E daí, meu pai brigou a beça com ela, mas ficou tranquilo. Aí meu filho tem que estudar e tal. Aí eu estudei. Claro, fiquei chateado, mas, assim, não guardo nenhuma mágoa, pelo contrário, eu agradeço muito a ela de ter me incentivado no direito. E daí, de lá, né, 15 anos, 18 para 19, educação física. Aí vamos lá, década de 80, aí entramos na década de 90, né? Vamos lá, doutor, na década de 90? Senão... eu cheguei na década de 90, né? Exatamente. Exatamente 90. Chegou em 90, pois é. O doutor se formou já no século XXI, né? Eu acho, se não me engano, completou 9 anos semana passada. Pô, legal, dia parabéns. 20 e pouco de setembro. Parabéns. Obrigado. Eu fiz de formado 26 anos, mas como eu falei, eu comecei a estagiar desde o primeiro período, né? Em 92. Né? Aí prossegui. E aí, como surgiu o advogado, fazer estágio em empresa? Porque quando nos bancos da faculdade de Direito, né, claro, lá já na década de 90, o meu sonho era trabalhar em empresas e sociedades anônimas, né, e em que eram companhias abertas, que tinham, né, como todo mundo sabe, que tem ações na Bolsa de Valores, que não existe mais no Rio de Janeiro. Teve um pregão aqui na Praça 15, tinha um pregão
na Bolsa de Valores. Hoje é em São Paulo, né? Uhum. E era o meu sonho, tanto é que eu fiz, agora é direito empresarial. Eu fiz, era o direito, quando eu fiz, era o direito comercial. Sim. Daí a professora nos incentivava a ir a assistir o pregão. E eu gostava muito, não entendia nada, mas eu gostava de estar lá e queria fazer um estágio para depois advogar em sociedades anônimas. Era o meu sonho. Era o meu sonho depois que, durante a graduação. E tanto é que eu consegui fazer o estágio. Eu acho que até que por acaso que eu entrei para fazer o estágio, porque eu de conversar com um advogado já com bem mais experiência, me conversou comigo. Por que eu conheci? Eu conheci porque eu estagiei no Sindicato dos Urbanitários, que é a Light, né? Várias empresas na Marechal Floriano, no centro do Rio de Janeiro, antes de ser privatizada, né? E daí que lá, pois não, a Carla... sim. Carla. Tá. Uma boa noite. Carla, minha esposa. Boa noite. Então, eu estagiei, né, em sindicatos urbanitários para ir para as regionais e para os fóruns das comarcas do interior, né? Fórum regional de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, né? Até que, quando estagiário, depois, quando eu entrei para estagiário, é uma história um pouco engraçada, que eu recebia um determinado valor, eram R$10 que eu recebia. R$10 para pegar frescão. O doutor vai de frescão. E eu só tinha um terno, era um terno preto, porque não tinha como comprar vários ternos, então eu optava por um terno preto, né? Até que aí eu de terno, um calor, né? Mas aí tinha que ir de terno. E aí o que eu fazia? Eu pegava trem, porque antigamente tinha trem para ramal de Santa Cruz, ramal de Campo Grande e de Bangu. Para quem não é do Rio de Janeiro, é a zona oeste do Rio de Janeiro, né? Que é Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. E aí a única forma de ir, porque com os R$10 eu conseguia, no trem, comprar o amendoim e a bananada de sobremesa, né? Porque as pessoas vendiam os ambulantes. Era a salvação. As pessoas que vão entrando na live. Então, foi a salvação. E daí, claro que eu acabou tendo experiência, porque não existia nem era a máquina de datilografia, né? Curso de datilografia, não tinha computador. Quando tinha na faculdade, era aquele carta certa. É como se fosse uma máquina de datilografia melhorada, né? Mas ele não tinha muito... não tinha muita... assim, muito requisito, como nós temos, né? Não chegava era muito, muito mais limitado também, né? Muito mais limitado. Hoje está tudo muito mais fácil, né? Eu já entrei nessa era da advocacia praticamente digital. Peguei alguns processos físicos, mas já era o final. Como eu comecei na advocacia trabalhista, já era processo eletrônico, eu entrei, já entrou o eletrônico junto comigo. Então eu não peguei nem o físico direito. Dou graças a Deus de não ter pego também a máquina de escrever, porque aí imagina o trabalho que dava. Não, com certeza. A ASD, FG. E se errasse, não podia errar. Porque se errasse, não podia apagar tinha um corretivo, né, para apagar. Era horrível, né? Então, aí eu acredito que talvez por isso eu fui forçado a aprender a peticionar, né? Porque eu tive um professor
que me ensinou, né, a fazer a petição, porque eu acho que as pessoas têm também que ter lealdade com os próprios professores que tiveram, porque eu vejo muito, né, não se aprende muito aqui no Instagram, né? Não se aprende na faculdade, aprende sim, tem que estudar, aprende. Agora tem que ter um sacrifício, né? Tem que ter sacrifício. Era um professor que chamavam ele de doutorinho, porque perguntávamos a ele, professor, só dá aula de quê? De quê? Eu dou aula de 283, 282, 283. Eu não sei se alguém aqui lembra, mas é o código de CPC de 1973, né? Que há os requisitos da petição inicial. Era 282, 283. Então, ele nos ensinava a fazer na terceira pessoa, né? As petições, né? Porque nós temos calculatório e tal. E realmente ele me ensinou muita coisa em relação a isso. Só que ele dizia, eu dou aula de 282, 283. E ele ficou muitos anos na faculdade de Direito, né? Muitos alunos que ele teve. E, assim, foi uma inspiração para iniciar a peticionar. E uma professora também de português, que também, né, que, é claro, tem a ver português no direito. E, sim, com certeza. Agora, eu agradeço muito aos professores. E também muito, aqui a minha homenagem, ao professor Sérgio Cavalieri, que foi meu professor de responsabilidade civil, né? Que ele, eu lembro, que na faculdade de Direito, ele chegava, a aula começava às 10h30, terminava às 12h10, né? A aula, ele dizia, bom dia, senhores, e boa tarde, senhores. E ele falava comigo, me chamava de Faria, que o nome é Walter Faria Ferreira, porque como ele era desembargador, e o meu tio-avô, né, que faleceu faltando uns 2 meses, mais ou menos, para completar 6 anos, que também, né, me ajudou também com alguns livros, algumas ideias, né, que ele seguiu a carreira da magistratura e tal. E também ficava, Walter, faz concurso, né? Minha mãe de um lado, ele de outro, meus tios, faz concurso. E eu nunca quis fazer concurso. O que eu nunca fiz para a magistratura, eu fiz uma vez, mas também não estudei muito, porque eu não queria advogar. Por que eu quis advogar? Porque quando eu entrei para a faculdade de Direito e tal, já vindo da educação física, eu era muito. Por que eu resolvi trocar? Pela dificuldade que tinha o professor de educação física, a profissão não era regulamentada, né? E eu cheguei a dar aula, tinha patrocínio, né? Eu tinha patrocínio, dava aula nas melhores academias do Rio, maior, mas tinha dificuldade, né? Não, para professor até hoje ainda tem muita dificuldade, né? Hoje, mas a educação física era demais. Então eu resolvi mudar. Um dia resolvi mudar, né, aquela música. Aí mudei, e daí que agradeço, mas nesse raciocínio, por que eu nunca quis fazer concurso? Porque eu queria comprar um imóvel para mim e para minha família. Porque eu já tinha, quando eu entrei na faculdade, a minha filha nasceu, né? Eu estudava com a Camila, que é a minha filha, hoje tem 31 anos, ela no meu colo, estudando, tá? Eu ficava com ela, né? Pois é, foi um ressurgimento, né? Uma nova vida. Pois não, doutora Elisângela, uma boa noite. Foi uma nova vida. Aí eu nunca quis fazer concurso por isso. Minha mãe, de um lado, faz concurso, e quando você for idoso, agora eu sou pessoa idosa, né? Você vai ter aquele salário garantido, mas tudo bem. Mas eu via que a minha mãe trabalhou no Tribunal de Justiça, ela serventuária, né? Escrivã, aquelas carreiras
da carreira que tem na funcionalismo público. Minha mãe foi professora também. Depois que ela se aposentou, ela advoguei com ela. Mas a minha inspiração era o meu tio Carlinho, e o meu tio Carlinho trabalhava antes da Constituição de 88 com mandado de injunção, né? Todos sabem que não tinha previsão de juros, e os juros era da Constituição, né? Hoje em dia, não. Hoje os juros têm... A média é o Banco Central que dita, a média que é do consumidor, né? Os juros do Banco Central. E lá não tinha. Então, o meu tio, ele advogou muito para os correntistas, para os consumidores. Daí ele foi, esse meu tio Carlinhos. E foi inspiração. Por quê? Ele começava a estudar a matéria quando estava lá no Congresso. Ele estudava e ele advogava só essas questões, porque ele já vinha lá atrás. Quando vinha o dispositivo, a lei, a regra, ele já sabia e ele saía, entre aspas, à frente dos outros advogados. É isso. E, repito, ele sempre foi a minha inspiração. Que eu dizia o seguinte, olha, se eu fizer concurso, eu não vou ter um imóvel, né? Eu tenho que advogar. Então, eu vou nessa luta. E sempre ouvi falar que o advogado, durante a carreira, aqueles advogados mais antigos que eu, que hoje tem mais de 30 anos de advocacia, 40, sempre falavam, né, que o advogado ele vai ter 3 processos para levar a vida dele. E eu ficava nessa. Bom, no 7º período da faculdade de Direito, né, eu auxiliava como estagiário a um advogado que era herdeiro, né, de um espólio. E daí ele disse, eu auxiliava, e daí me formei em 97, e daí eu fui advogado, até hoje, né, da família, né, da família. Então, na época, direito de família, depois, hoje, se tornou direito das famílias, né? Eu era afiliado ao IBDFAM, estudei, né? Aí, tanto é que, direito das famílias, que eu atuei em 1999, depois desse processo, em um processo inédito do Brasil, só que eu não posso falar nem compartilhar informação, porque é segredo de justiça, né? Mas aquilo foi muito bom, que me inspirou, né? Me inspirou a estudar um pouquinho o direito alemão, que foi a ponderação de princípios, porque na minha graduação eu não estudei os princípios, a ponderação de princípios, que era que veio lá do direito alemão, né? Para nos socorrer. Aí eu fiz um curso de pós-graduação de licenciatura, né, docência superior em Direito, que eu sempre gostei de dar aula, né, queria dar aula e seguir advogando e dando aula. Aí foi daí que foi essa inspiração para esse estudo de um pouquinho do direito alemão, para me socorrer na advocacia, porque nesse caso, claro que eu vou falar no aspecto geral, tinha coisa julgada tanto formal quanto material. E o que eu tinha que fazer para ajudar aquele cliente, né? Aquela criança, né? Porque não se fala mais menor de idade, é criança ou adolescente. Porque eu vivo toda essa época, né? Do Código Civil de 16, hoje 2002, né? Então, essas expressões foram, ao longo do tempo, elas vão se modificando, né? É isso, direitos de família, das famílias. E eu sempre estudei, fui voltado a estudar, porque eu sempre tinha, obrigatoriamente, que estar na sequência do nosso direito, do ordenamento jurídico. Né? Agora, a questão do estudo mesmo na faculdade foi desde o primeiro período de direito, de introdução ao estudo do direito.
né? Que eu tive um professor que hoje ele seguiu a carreira do Ministério Público, que também inspirou a estudar o ordenamento jurídico, né? A história do direito, que também me ajudou muito, né? Porque eu acho hoje que... porque qual é o objetivo desse nosso projeto? É inspirar as pessoas a continuarem estudando e a advogar que realmente eu entendo, ainda é uma forma da pessoa crescer e ajudar as pessoas. Ter consciência do que realmente é a advocacia, né? Porque não se trata meramente de um emprego, de uma troca de serviços, de um contrato friamente. A gente tem uma obrigação muito maior, né? Não é uma questão de consumo meramente, vai lá, presta o serviço. A gente acaba lidando com questões que acabam interferindo muito na vida das pessoas. Então, a gente precisa realmente ter essa noção, né? Principalmente quem está entrando na advocacia, advogar sabendo o que está fazendo. Exatamente. É porque, como nós estamos no digital, eu entendo que o ordenamento jurídico, o direito digital, se incorporou ao ordenamento jurídico, né? É incorporado. Então, não existe o mundo real, o mundo digital. Todo aqui, o mundo é real. Eu aqui Sim. faço a conexão, aliás, com o próprio doutor, que se tornou meu amigo, né? No digital, aqui, eu fui... me inscrevi, hoje eu pertenço à OAB de Araruama, né? Quer dizer, tudo isso eu tenho seguidores, amigos, que do doutor, eu, claro, presencialmente, mas tem pessoas aqui, seguidores, que são meus amigos aqui no mundo digital, para mim no mundo real, né? Sim. Aliás, eu também queria falar um pouquinho, não sei se vai dar tempo, desse mundo aqui digital, que eu entrei, eu criei o Instagram, aqui o perfil, né? Quando foi há 3 anos, foi quando eu fiz 57, né? 57 anos, né? Foi durante a pandemia, né? Uhum. Inspirado, né? Pela minha filha Camila, pela minha esposa Andréia, de criar. Porque, como eu gosto de conversar, falar, interagir, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Naquele, entre aspas, isolamento social, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu ia para a praia, corria, não podia falar com as pessoas, né? Sim. Máscara. Sim. Criamos aqui, tanto é que tem várias lives. Aqui no perfil, eu não contei, mas são mais de 100 lives, né? Hoje eu faço live toda semana, criamos esse projeto. O projeto teremos live de 15 dias a princípio, né? Para se transformar num podcast, né? Nós iremos conseguir, com a ajuda de todos vocês. E então, foi essa inspiração para justamente continuar trabalhando e ajudando as pessoas, né? E compartilhando um pouquinho que eu aprendi de chegar até aqui, né? Esses 26 anos, né? Sim, agora, sim. O mundo digital não é real. Bom, eu sofri um acidente, fez 2 anos, com a minha esposa, né? Com a minha esposa. Um acidente muito grave, né? Chegaram, por que não colocou as fotos? Eu não tenho condições de colocar as fotos de como ficou o nosso automóvel, né? Isso não vai inspirar ninguém, né? Mas eu também não vou pegar. Eu não tenho. Eu tenho aqui uma Ferrari, mas essa Ferrari, ela é uma réplica, né? Isso não inspira ninguém. Se eu tivesse uma Ferrari, tirar uma foto dirigindo uma Ferrari, né? Mas também não vai inspirar eu mostrando o centro do Rio de Janeiro com as pessoas que estão na, entre aspas, situação de rua. Pois não, doutora Lisman, boa noite. Não há inspiração.
Eu converso com essas pessoas em situação de rua também, né? Eu tento, de alguma forma, numa conversa, ajudar, né? Uhum. Mas eu não vou colocar o meu carro no automóvel, né? Isso não vai inspirar ninguém. Eu acho que o que inspira realmente são as conversas. E falar a Sim. verdade aqui, humanizado. Eu procuro falar a verdade, né? A gente não vai ficar falando. A dificuldade é grande, realmente, na advocacia. Agora, eu entendo, eu tenho certeza que vale a pena. Com Né? certeza. Vale a pena. Agora, cada um hoje, o que se prega é uma especialização. Por exemplo, direito do consumidor. Né? Agora, nessa esfera do direito do consumidor, surgiu o direito bancário, mais especializado ainda. Entendeu? Entendi. Então, Preciso. a Maureen entende que se especializar naquele nicho. E daí, da rede social, você compartilha conteúdos para aproximar o direito, né? De uma forma lúdica, de uma forma leve, que as pessoas entendam o direito. Né? Porque outra coisa que eu queria falar também, essa foi um dos objetivos de criar esse projeto, para que o direito, para que a advocacia se una. A advocacia ela se aproxime do direito e o direito, por sua vez, se aproxime das pessoas. Porque o destinatário final de tudo isso são as pessoas. Sim. Né? Não importa, né, o poder econômico de cada um. Né? Não importa. Com certeza. O doutor falou de especialização. A gente conversou que o doutor é advogado, mas não falamos sobre a sua especialização. Doutor, hoje, advoga em que área? O direito imobiliário. Né? Eu estou mais voltado para a advocacia extrajudicial, né? Que o jovem fala muito que é o sonho, realmente é o sonho. Mas eu não sei se assim, claro que vai fazer falta esse litígio, né? Porque eu gosto de processo civil, né? Que é uma especialidade estudar. Não sou processualista. O processo civil é justamente a minha dor de ajudar o cliente. Aí eu fui obrigado a estudar o processo civil. Né? Eu escrevo sobre processo civil, né? Mas eu também não quero escrever nada só me reportando às pessoas. Eu quero escrever o que eu entendo. Né? É claro que notas de rodapé, mas eu não quero escrever um livro com 3, 4 linhas e o restante sem crítica. Com o restante tudo nota de rodapé. Eu escrevi um livro que eu entendo dessa forma. O livro pode ter 10 páginas, mas eu vou escrever o livro. Né? Eu escrevo várias, elas estão muito esparçadas, mas uma hora eu vou fazer essa escrita, mas o que eu entendo. Né? Agora, eu também, aqui, no próprio digital, na minha vida, não é sempre flores. Né? Claro que eu já recebi, eu aceito críticas, né? Eu aceito. Porque quando a pessoa te critica, é porque ela gosta de você. Eu penso que é o contrário, né? Eu penso ao contrário. Se critica, é porque está gostando de você. Então, você não pode só ter críticas dizendo que bacana, me ajuda, não. Você podia fazer dessa forma. Porque eu acredito que, com o decorrer da nossa passagem aqui na Terra, aumenta a nossa responsabilidade. Porque só é criticado aquele que tenta fazer algo. Aquele que não faz não vai receber crítica. Né? Então, é por isso que a inspiração aqui, se é que a gente pode inspirar alguém, é que façam aqui, entrem no digital, advoguem. Né? Agora, hoje nós temos os mentores, que eu não tive. Pelo menos eu não tinha o nome de mentor. Né? Hoje, porque a responsabilidade para o jovem advogado é muito grande. Né? É muito grande. É muito Com grande certeza. para iniciar a advocacia. Mas tem que iniciar. Agora, alguns jovens já falaram para mim: poxa, Walter, mas para que eu vou estudar? Eu não tenho cliente. Já falaram isso. Eu não tenho estímulo
eu vou largar a advocacia. Não, você tem que continuar. Você tem que estudar, porque mesmo que você não tenha um centavo no bolso, mas uma hora você vai ter. Porque o cliente vai te procurar. Na medida que ele te procure, ele vai te indicar. Meu primeiro cliente, me fez uma pergunta. Doutor, me diz uma coisa. Eu vou lhe fazer uma pergunta, uma consulta. Quanto o doutor me cobra? Aí eu fui, não peguei a tabela da OAB, mas foi um valor bem razoável, né? Mas a cliente foi, me perguntou, eu respondi, e ela me falou, doutor, essa pergunta que eu estou fazendo, eu fiz a um advogado bem mais antigo, né? Bem mais experiente, e eu agradeço, é isso mesmo, e confirmou mais ou menos. Imagina, olha a responsabilidade. Ela pegou o dinheiro, foi, me pagou, aquilo foi, sabe? Aí eu fui lá, comprei livro e tal, né? E investi comprando livro, que era muito difícil, né? Os livros sempre foram caros, né? O acesso era papel, era muito difícil, tinha que ir para a biblioteca, pedir emprestado, né? Eu pedi emprestado, sempre devolvia. Empréstimo, né? Porque não podia tirar cópia, não pode tirar cópia da obra toda, né? Eu me lembro que eu fazia as apostilas, né? Que na sequência eu fui instado a ministrar aulas de cursos em uma faculdade no Rio de Janeiro. E daí eu comecei a dar aula, para dar aula de argumentação jurídica, direito de processo civil, né? Eu comecei a ter, obrigado a estudar mais, e eu fazia umas apostilas, né? E fornecia os alunos, não tinha e-book, nada disso. Eram as apostilas, que hoje eu encontrei várias delas, eu estou querendo atualizar, né? Que é difícil, né? Mas aí é muita coisa, né? Muita coisa, e eu procuro criar as coisas na medida do possível, mas eu acho que os projetos eles têm que sair do papel. Né? Como esse projeto aqui, nosso projeto está saindo do papel, para inspirar as pessoas, os advogados, sejam eles experientes ou não, aqueles que querem parar, mas não vão parar, né? Aqueles que querem fazer direito, se inspiram para, não, eu vou fazer direito, realmente. Né? Agora, realmente, eu não sei a que ponto inspira uma pessoa, né? Os perfis aqui do Instagram, não sei quantos K, eu não sei se isso realmente. Eu acho que não, eu acho que isso não se consegue, né? Não se consegue as pessoas acreditarem. Pode ser verdade, tomara que seja, né? Verdade, mas é muito difícil. Muitas pessoas aqui no próprio Instagram pararam de compartilhar informação, conteúdo, né? Mas eu acredito que não parem, continue fazendo, né? Porque quando a pessoa compartilha um conteúdo, ela aprende também, né? Sim, com certeza. Fixa aquilo ali. Com certeza. Mas, falando um pouco sobre a sua vida atualmente também, doutor, hoje o senhor falou de mentoria, hoje o doutor também é mentor, isso. Certo? Em cima de que áreas? A mentoria é individual, né? Uhum. E faço isso iniciando, né, a comissão de mentoria. Eu sou presidente da comissão de mentoria da OAB de Araruama, aqui do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer lá os projetos de mentoria, justamente para que ajude o advogado que está iniciando, né? Porque é uma profissão que é muito complicado o, entre aspas, errar, né? Sim, com certeza. A pretexto disso, eu advoguei em determinado caso concreto, né? E em que eu sugeri, né? Porque o advogado sugere
que o juízo aplicasse a teoria da perda de uma chance, né? Essa teoria, que a maioria sabe, era de origem francesa, né? E parece que é de 97, se eu não me engano. E veio ao Brasil aqui em 2007, né? Justamente contra mesmo o advogado, né? Por exemplo, o advogado que na iminência de interpor um recurso, não interpõe. Então, a teoria da perda de uma chance aplicada contra o advogado e advogada que não recorreu, que a parte, né, não teve a oportunidade de ter revista aquela decisão que foi contrária às suas pretensões, né? Então, eu deixo uma sugestão de quando, nessa iminência, mesmo tendo procuração, é claro, né, para que peçam que a parte manifeste a vontade de não recorrer, porque senão o advogado pode ser contra ele essa teoria da perda de uma chance, né? Eu não consegui, num caso concreto, né? Eu não vou falar aqui, é claro que é o segredo nosso como profissional, que nosso estatuto não permite. Mas eu sugeri e o Estado juiz não aplicou. Agora, contra o advogado, agora vai a minha crítica. Então, é por isso que o advogado ele tem que se precaver. Se possível, até fazer um seguro de responsabilidade civil, sim. Importantíssimo. Justamente. Entendeu? É complicado. Então, eu acredito que o advogado ele deve procurar, sim, um mentor. Ele pode ter um parecer de um advogado, de uma advogada que tenha uma especialização, que tenha mais tempo naquela determinada área, né? Naquele determinado caso. Eu advoguei muitos casos, eu advoguei a favor de pareceres de juristas, né? Como JJ Calmon de Passos, né? Que é baiano, né? O saudoso mestre baiano, que era um eminente orador. Ele é muito bom, né? Então, eu advoguei muito sobre vários temas relacionados ao direito imobiliário, que eu atuo muito em direito imobiliário. Aliás, fiz estágio nesse pool empresarial, era direito imobiliário, então eu fui. Né? Então, eu segui toda o sistema financeiro da habitação, aquilo tudo lá de trás mesmo, né? Que era os imóveis, os gravames eram hipotecas, né? De primeiro grau, segundo grau, até terceiro grau. Hoje não tem mais. Hoje é alienação fiduciária, né? Uhum. Os imóveis garantidos com alienação fiduciária, não tem mais hipoteca, porque tem um prazo da hipoteca, então hoje, prazo da garantia, né? A dívida permanece, mas o prazo, então, nós temos lá aqueles. Eu advoguei contratos de gaveta, que na verdade o contrato de gaveta é lá do sistema financeiro da habitação. E agora foi adaptado o nosso ordenamento jurídico para os nossos contratos atuais, né? Mas o contrato de gaveta, eu fiz até um compartilhamento aqui, que era lá do sistema financeiro da habitação, que a partir de 97, esse contrato de gaveta, né, que é o mutuário, né, que é o chamado mutuário, né, na verdade é um mútuo hipotecário, né, aqueles contratos financeiros, que o mutuário fazia, e para ele não repactuar com a anuência do agente financeiro, normalmente é a Caixa Econômica Federal, ele fazia esse contrato de gaveta, deixava na gaveta, né? Só que surgiu a lei em 97 que dando validade a esse contrato de gaveta, né?
mesmo sendo sem a anuência do primitivo vendedor. Né? É vendedor, porque é hipoteca, não é promessa, é uma compra e venda. Porque no sistema financeiro, esses agentes eles têm autorização, mesmo sendo um contrato particular, ele tem força de público, então tem como fazer a sequela no registro imobiliário e o efeito é erga omnes, né? É diferente desse contrato que nós chamamos de, entre aspas, de papel de pão, que é o contrato entre as partes, né? O sujeito faz na boa-fé, né? Sim. Doutor, até nesse contrato de papel de pão já advoguei. Advoguei contra o papel de pão, né? Mas não prosperou, porque lá no STJ, em 1999, o ex-ministro lá, Salvo de Figueiredo, do STJ, ele entendia que favorável, professor Guilherme, né? Uma boa noite, favorável, o ministro Salvo de Figueiredo, favorável ao contrato de papel de pão, né? O contrato de papel de pão é aqueles que não têm os requisitos da regra, sim, que não pode, né, ser sequelado, registrado, né, averbado na matrícula do imóvel, mas ele tem a validade em função da boa-fé das pessoas, que é isso que o ministro Salvo de Figueiredo entendia. Sim. Doutor, é isso, a gente está aí prolongando a live. Fez 1 hora agora de live. Até para a gente não se estender muito mais, mas queria abrir esse espaço final, caso queira fazer alguma consideração, aproveitando as pessoas que estão aqui ainda, mandar um abraço para a galera que chegou depois, o professor Guilherme, uma boa noite, e abre esse espaço, vai falar um pouquinho. Olha, nessas considerações finais, né, assim, primeiro eu agradeço a todos que estão aqui ao vivo, estiveram, saíram, voltaram, e que assistiram até aqui, né, na gravação, ficará gravado, e que participem desse projeto, compartilhem o perfil lá, Vida de Advogado Cast, né? Pois não, Vida de Advogado Cast, e nós teremos aqui, né, eu, doutor Vinícius, nós entrevistaremos, né, advogados, de acordo com cada especialidade, né? Normalmente, as pessoas que o advogado sempre, normalmente, além de advogado, tem outra profissão, já teve, tá? E a gente quer compartilhar nessa conversa de maneira mais lúdica possível, né? Porque nessa nossa profissão, a próprio direito, né? A ciência do direito. E o que nessas considerações finais, é que obrigado. Então, nessas considerações finais, eu quero, assim, o objetivo aqui é a primeira vez que eu falo da minha pessoa, porque o perfil aqui foi criado, né? O perfil, e eu acredito que a rede social, somente o Instagram, para inspirar as pessoas. Então, falar menos de si e compartilhar o que aprendeu. Por isso que eu criei o perfil, né? Agora, porque eu entendo que eu não quero falar de mim, mas aqui é justamente falar de mim, é justamente para nós darmos a sequência. O doutor Vinícius, nesse episódio, falou dele, né? O Vinícius é advogado e músico, e agora eu falei da minha pessoa, professor de educação física e advogado, né? Dessa trajetória.
para que inspire. Não importa a sua idade cronológica, esqueçam disso, né? Hoje eu tenho 60 anos e 2 meses, né? Não importa isso. Você, cada dia, você que está aqui assistindo e vai assistir, se tornará uma pessoa melhor, né? E sempre, sempre utilizando o quê? Eu entendo. Humildade, pois não agrega. É uma empresa aqui que preza pelo meio ambiente aqui de Saquarema, aqui na cidade onde eu estou. Um grande abraço. Então, que vocês continuem nessa inspiração de que humildade, lealdade, honestidade, né? Principalmente a honestidade e a lealdade, ser leal mesmo, né? Eu tenho hoje dois filhos pet, dálmata, né? Os animais, né? Direitos dos animais. A lealdade é muito, talvez por seres, hoje são seres considerados seres cientes, né? Dotados de sentimentos, né? São eminentemente coisas como a regra do Código Civil, né? Porque o nosso ordenamento jurídico é um todo, né? Temos que interpretá-lo, né? Então, aqui fica essa trajetória para ver se realmente se alguém inspire a continuar. Porque nunca foi muito fácil, né? Foi muito difícil, né? Eu, assim, não há tempo da gente também falar, eu também não quero causar tristeza. Eu não posso falar sobre coisa boa, mas eu quero inspirar que realmente vale a pena. Vale a pena. Eu não me arrependo de não ter feito concurso, de ter advogado. Eu segui, né? Nós temos essa jornada aqui, né? Pode ser que amanhã eu faça o concurso ou não. Eu posso fazer, eu tenho 60 anos, né? Mas eu não pretendo. A minha pretensão é continuar advogando e, pela advocacia, ajudar as pessoas, né? Sim. Podem contar comigo, contar conosco aqui, né? Sobre isso aqui, perfil. E vamos seguir aqui e espero que vocês compartilhem essa live, compartilhem o perfil e sigam o perfil aqui do Dr. Vinícius, né? Qual o perfil, doutor? Deixa eu ver aqui minha cabeça. vinicius.rj.adv. Tá. E o outro perfil que criamos, que é Vida de Advogado Cast, né? E o meu perfil, Walter.Ferreira. Tá? Então, qualquer coisa, estamos aqui, no direct, no social, e falem conosco, né? Eu estou com uma dúvida, falem conosco. Normalmente, até meia-noite, porque eu vi que a gente tem que tentar dormir até antes de meia-noite. Depois de meia-noite é um pouco mais difícil. Não é que eu durmo tempo antes de meia-noite, não. Eu durmo tarde e acordo cedo. Mas cada um tem a sua individualidade biológica, como eu falei, né? Falamos no início da live. Então, muito obrigado a todos aqui sobre isso. Eu agradeço também a participação hoje, né? Como sendo entrevistado, doutor. Agradecer a todo mundo que está aí até agora. Agradecer aqui também. Minha irmã que está aí assistindo. A Márcia, a Regina, que já está há um tempo. E é isso. Pela paciência de nos ouvir até agora. Com certeza, com certeza. Em breve, mais informações sobre os próximos episódios. Perfeito. Tá tranquilo. Então é isso. Tá bom. Uma boa noite para todo mundo. Uma boa noite, doutor. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Falou.